Bom, nós vamos então fazer uma discussão desse livro que está sendo lançado agora pela editora Teosófica, que é Chegando Onde Você Está, A Vida de Meditação, do Stephen Harrison. Esse livro está sendo lançado agora e ele desmonta uma série de mitos culturais sobre o que é vida espiritual, sobre o que é meditação. A gente não precisa concordar com tudo que a gente lê num livro. Tá? Um livro merece ser lido não quando a gente considera que ele seja uma espécie de Bíblia e assina embaixo de tudo que ele diz, mas quando ele estimula a nossa busca da verdade e dá elementos para que a gente aumente o grau de autocompreensão, de compreensão de nós próprios, de compreensão da vida, de compreensão dos outros. Quando ele nos possibilita errar um pouco menos na vida e aumentar um pouquinho a nossa taxa de acertos na vida. Eu quero fazer uma introdução propondo um contexto dentro do qual eu, como leitor, coloco a mensagem desse livro. Eu penso que esse livro, como o problema da meditação, se compreende melhor do ponto de vista do reconhecimento de que nós não temos um eu apenas, mas nós temos vários eus. Eu diria que há um eu, ou há uma espécie de consciência que dá vitalidade ao nosso corpo físico. Esse eu vital tem os seus próprios interesses, mas ele em si mesmo ele precisa ser dirigido, precisa ser colocado dentro de um contexto maior. Existe um segundo eu que dá emoção e dá movimento à vitalidade do nosso corpo. A emoção é uma função do desejo. O desejo coloca as coisas em movimento e nos coloca em movimento. Há um outro eu que pensa e compreende o eu emocional e o eu vital, que já ajuda de uma certa maneira a regular um pouco o processo. É um eu que olha e harmoniza misteriosamente todos os eus anteriores. Esse eu poderia dizer que é o eu que tem uma inteligência espiritual, que é capaz de ver as coisas concretas sempre dentro de um contexto maior. Esse eu nos liberta das armadilhas, das manias, dos apegos, das rejeições criados pelos eus inferiores. A percepção da simultaneidade desses vários eus é como o pulo do gato. Saber que a gente tem esses vários eus e usar um determinado eu para fazer uma coisa e usar outro determinado eu para fazer uma outra coisa é, digamos assim, o mistério da arte de viver com uma razoável dose de talento. Alguns eus fazem tarefas setoriais. Há um eu que desperta a fome em nós. Há um eu que busca o belo em todas as situações da vida. Há um eu que é capaz de amar. Há um eu que é capaz de colocar limites e dizer não a certas situações. Cada um desses eus, se soltado, sem limites, vai nos levar a uma série de exageros e uma outra série de sofrimentos. Embora esses eus ou essas inteligências setoriais queiram proteger a gente e queiram trazer prazer para a gente, queiram trazer satisfação para a gente, e não tenham nunca a menor intenção de provocar sofrimento, eles provocam através do exagero, através da cegueira da visão especializada e da visão setorial. Então é a inteligência espiritual, é uma visão mais ampla, né? É, em linguagem, no jargão técnico do ensinamento teosófico, é a inteligência de Buddhi Manas, ou seja, a inteligência intuitiva, que é capaz de olhar além das fronteiras setoriais dos nossos interesses do ponto de vista emocional, ou do ponto de vista de vitalidade, do ponto de vista físico e etc. E isso sem falar que cada um desses eus ainda é um amarrado de interesses menores, porque nós temos emoções que muitas vezes conflitam umas contra as outras. E nós temos pensamentos que, em muitas oportunidades, também conflitam entre si
E é esse eu central, esse eu misterioso que vai escolher no amplo buffet da vida que pensamento escolher, que pensamento exercitar, que sentimento exercitar e etc. E que ação colocar em prática. Então, alguns eus causam ilusão enquanto tentam trazer prazer, satisfação, paz, serenidade, tranquilidade, felicidade para nós. E outros eus desarmam essas armadilhas. Outros eus desmontam esses esquemas setoriais limitados de busca de felicidade em pequenas prestações, pequenos aspectos da felicidade. Porque a felicidade, em termos gerais, ela é uma coisa ampla que não se pega. Na tentativa de pegar a felicidade, de torná-la uma coisa concreta, nós transformamos a felicidade em algo mundano. Experiências mundanas podem nos dar pequenos cheques concretos de felicidade, pequenas experiências concretas de felicidade. Mas há um eu que não cai nessas armadilhas. Que mesmo sabendo experimentar e sabendo aproveitar a felicidade desse momento ou daquele momento, não se entrega tão inconscientemente àquele momento, não exagera, permanece desapegado e equilibra o todo. É como andar de bicicleta, você tem que ir para um lado, tem que ir para o outro. Também na meditação existem muitos eus. Nós não podemos facilmente deixar os nossos eus pessoais todos de fora e fazer um processo de meditação. Porque não é fácil amordaçar eus, amordaçar os nossos seres internos, os nossos elementais, digamos assim, os nossos hábitos de pensamento, os nossos desejos alimentados ao longo de muitos anos, quem sabe ao longo de várias vidas. Não é fácil amordaçar esse pessoal, entre aspas, na hora de meditar. E se fosse fácil, talvez não valesse a pena, talvez não fosse correto, porque o amordaçamento da consciência é também o amordaçamento e a repressão de quantidades importantes de vitalidade, hoje, digamos assim, associadas a determinado desejo. Então, ainda que fosse possível amordaçar os nossos vários eus no momento de meditar, provavelmente não seria bom negócio. E isso nos leva a uma situação em que o processo do meditar é um processo de desmontar armadilhas. Não de abafar armadilhas, mas de desmontar processos ilusórios. O Stephen Harrison diz que a meditação não serve para alcançar algum estado de bem-aventurança, nem sequer para nos libertar das nossas ansiedades. A meditação não consiste de 20 minutos pela manhã antes de um dia cheio de pressão. A meditação se refere a tudo, se refere a toda a vida. Nós já estamos fazendo isso sem esforço. É o nosso modo natural de ser. Essas primeiras linhas, elas já desmontam, eu considero que elas desmontam, uma grande armadilha. A armadilha de que existe, a crença falsa de que existe uma técnica de meditação, como se fosse um aparelho eletrodoméstico, que a gente liga na tomada e prepara uma omelete para nós, por exemplo. Então não existe uma técnica de meditação através da qual nós vamos alcançar alguma coisa. Técnicas existem 1001 e nós podemos experimentar várias, mas elas